Fala, cosmonautas! Bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na Lua, onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que está rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast e Áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da MetaCosmos, uma agência especializada em ajudar marcas a alavancarem seus negócios de forma relevante na Web3. Eu sou a Raya Wad, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador. O nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre o Web3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas principalmente mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade. Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas do Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer. O tema do podcast de hoje é blockchain, cripto e DeFi. Você vai entender o que são essas novas tecnologias, as suas aplicações, desafios e oportunidades que estão trazendo para a sociedade e para o seu negócio. E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Nessa temporada Fundamentos da Web3, a gente vai abordar alguns conceitos básicos como blockchain, cripto, metaverso, NFT, DeFi, DAO, para que todo mundo fique na mesma página e aos poucos a gente começa a trazer convidados para ir aprofundando aí com os outros temas, tá bom? Então hoje vai rolar um bate-papo entre a Rai e eu e a gente vai compartilhar nossa visão sobre o assunto, beleza? Então Rai, bora começar? O que é blockchain? Blockchain é sempre um pouco difícil às vezes explicar o conceito, mas quando a gente pensa na blockchain como se fosse um cartório, onde a gente consegue registrar informações que são imutáveis, que a gente não consegue alterar, fica um pouco mais fácil da gente começar a entender esse conceito de blockchain. A diferença é que, ao contrário do cartório, onde a gente geralmente tem ali em um único lugar, né, os registros ficam ali naquele cartório. Se você tem um registro de firma ali naquele cartório, é naquele cartório que você tem que ir fazer as coisas. A blockchain está espalhada em diversos computadores, são vários computadores que fazem parte daquela rede, que validam aquelas informações. Então, está tudo descentralizado, não está centralizado ali em um único lugar, né? Esse é um ponto fundamental, né, da blockchain, porque se a gente pensar em termos de Web3, né, a blockchain é a tecnologia, a infraestrutura que dá essa base para a descentralização de assets, descentralização financeira, descentralização de uma série de elementos que são fundamentos, né, da Web3 e muita gente confunde blockchain com criptomoeda, né? Então, fala um pouquinho da sua visão sobre a correlação e também a complementaridade desses dois termos. É que, na verdade, a blockchain ela é meio que o centro de tudo isso que a gente fala. É o centro da Web3, de NFTs, de criptomoedas. Se não fosse a blockchain, a gente não teria essas outras tecnologias, né? Elas existem por causa da blockchain. Então, a blockchain já existe há muito tempo, mas ela começou a efetivamente ser utilizada ali com a criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado, o papel do Bitcoin publicado ali em 2008, mas o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado em 2009. Então, desde então, de 2009 para cá, temos aí 14 anos de utilização efetiva da blockchain, né? Onde vem surgindo essas outras tecnologias aí, mas tudo por causa da blockchain. Então, ela é o centro de tudo. Ela que permite que a gente tenha as informações confiáveis, registradas, imutáveis, únicas, e a blockchain permite que a gente tenha ativos digitais únicos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem o registro daquilo ali, como se fosse um carro. Quando você compra um carro, você tem o chassi do seu carro registrado. Quando você compra ali um NFT, você tem ali o registro daquele NFT, ele é um item único.
E a blockchain também que permite que a gente rastreie as transações financeiras, por exemplo, né? Por isso das criptomoedas. A gente consegue ver quando moeda X foi transferida de carteira A para carteira B, tudo isso registrado ali na blockchain, que é esse grande cartório, como eu falei, mas descentralizado. E explica para a galera o que descentralização, como que ela funciona na prática, né? Porque quando a gente fala, eu adoro essa analogia que você traz, né? E a grande diferença que a gente vê na Web 2, onde existem grandes players centralizando, né, os servidores. Então a gente olha muito aí para os players, né, Google, Facebook, Amazon, né, bancos também centralizando a informação, as operações. E quando a gente vai para descentralização, quer dizer que está espalhado em milhares de computadores, né, de pessoas normais, são mineradores também que têm incentivos para descentralizar e correr ali, né, a blockchain. Mas fala um pouquinho mais desse conceito de descentralização na prática para a galera. É uma boa pergunta. Vamos ter um exemplo aí deixa eu ver, um bom exemplo que eu posso trazer aqui em relação a essa questão de descentralização. O Bitcoin, por exemplo, quando a gente fala que ele é descentralizado, é porque tem milhares de computadores fazendo parte dessa rede. E aí eu já recebi perguntas assim, de tipo, e se governo tal decidir banir o Bitcoin? Tá, não vai dar para fazer mineração ou utilizar naquele país específico, mas a gente tem milhares de outras pessoas espalhadas pelo mundo minerando, validando as transações que acontecem naquela rede. Então, para o Bitcoin deixar de existir, você vai ter que convencer todas essas pessoas a não utilizarem essa tecnologia. Diferente de, vamos supor que alguma coisa acontece com o Google, que é uma empresa super centralizada, e ele deixa de existir, a tecnologia vai acabar ali, de tudo que ele fornece, né? Porque está tudo centralizado ali com ele. O Bitcoin não, ele está descentralizado através do mundo aí, em milhares de máquinas e mineradores e validadores da rede no mundo inteiro. Então, se um decidir parar, a rede não para, porque tem milhares de outras pessoas fazendo com que aquela rede continue funcionando. E essa é uma das grandes vantagens, né, do blockchain e de toda essa tecnologia descentralizada, é que ela não para nunca, né? Desde a criação dela, ela nunca saiu do ar, né? Então isso dá uma segurança muito forte de estabilidade, né? E traz essa grande vantagem também de os assets não estarem correndo risco de, ao ficar centralizado num player apenas, você poder, um hacker, né, poder entrar ali, invadir esse sistema e conseguir fazer, né, coisas ilícitas, assim como também esse centralizador tomar decisões de acordo com as diretrizes ali da empresa, e você não vai ter, você vai ficar completamente à mercê. Enquanto você descentraliza isso, você traz esse senso de propriedade para os indivíduos, e aí você traz muito mais segurança, né, nessas dinâmicas que envolvem tanto dinâmica de trocas financeiras, dinâmicas de propriedade de itens que podem ser itens como NFTs, tokens e uma série de outros termos aí que a gente vai aprofundar um pouquinho mais ao longo da conversa, né? Agora fala, para começar a tangibilizar um pouco mais, Rai, de aplicações que você vê hoje acontecendo no Brasil, acontecendo no mundo, para que quem está ouvindo aqui possa começar a ver o aspecto mais prático do blockchain. Eu ia falar justamente isso, porque às vezes a gente fica muito preso aqui no conceito, né? Só que a gente não precisa entender muito, assim, a fundo como a tecnologia funciona lá por trás. A gente precisa entender como que ela está atendendo às nossas necessidades. Então, um exemplo muito bom que eu gosto de dar a gente tem, primeiro que o Brasil é pioneiro na utilização de blockchain, é um dos países que vem utilizando muito essa tecnologia. A gente tem cartórios utilizando a blockchain desde 2020 no Brasil. Aí são alguns serviços ali do cartório que você consegue fazer validação de documentos e essas coisas assim. Eles utilizam uma blockchain própria
Importante dizer que não existe só blockchain públicas e abertas aí, onde você consegue consultar informação a qualquer momento. Existem também as blockchains privadas, que são, por exemplo, essa que o cartório utiliza. E um outro caso que é muito legal é o Brasil Open Badge. O Brasil Open Badge, eles emitem diplomas que são certificados na blockchain. Tá, mas qual que é a diferença de eu ter um diploma que está registrado ali na blockchain? A gente teve um caso um tempo atrás, eu acho que em 2009, onde prenderam não sei quantas mil pessoas, assim, que estavam meio que uma gangue ali, que estavam emitindo diplomas falsos para médicos que estavam exercendo a profissão sem ter realmente um diploma, para advogados e etc, né? Então, com a blockchain validando aquele diploma, não é só um papel dizendo que a pessoa formou em lugar tal. Você tem um local confiável onde você pode realmente confirmar se aquele documento é verdadeiro ou não. Então, a gente acaba com essa questão de falsificação de documento, de médicos exercendo profissão de maneira ilegal. Então, o Brasil Open Badge hoje já emite certificados que são registrados na Ethereum, inclusive, na rede Ethereum, né? A FGV, eu sei que é uma das instituições que utilizam o Brasil Open Badge, e para a pessoa que recebe o diploma através do Brasil Open Badge, para ela não muda nada, porque ela continua recebendo a versão de papel ali, só que esse sistema do Brasil Open Badge permite que a pessoa que for, sei lá, contratar alguém que esteja formado em alguma instituição que emite o diploma assim, entre ali naquela rede, coloque as informações daquele diploma e verifique se a informação realmente é verdadeira de forma imediata. Então, isso é incrível. Imagina o potencial disso, né? O quanto desses casos que já aconteceram de exercício legal da profissão, por exemplo, que não aconteceriam se a gente tivesse todos os diplomas registrados em blockchain. Um exemplo bom também, eu sou formada em administração e eu nunca busquei meu diploma. Eu já paguei 2 vezes, só que tem que fazer um monte de trâmite, mandar um monte de documento, tipo, é uma dor de cabeça para buscar um papel que não me serve muito de nada. Toda vez que eu vou aplicar para algum trabalho, alguma coisa, eu coloco lá que eu sou formada em administração e as pessoas, beleza, ok, tá tudo certo. Se eu tivesse esse diploma em blockchain, eu poderia colocar ali o número do diploma, a empresa que fosse me contratar entraria ali no sistema, verificaria, tudo certo, não precisa de ficar com esse monte de papel que a gente fica guardado em casa também, né? Sim, não, total. E é legal você ter iniciado as aplicações, né, não falando das vantagens financeiras, né, que o blockchain traz, porque muita gente acaba correlacionando blockchain, criptomoeda, finanças descentralizadas, a especulação, né, que hoje muita gente acabou entrando buscando ganhos rápidos, aí toda essa ideia de pirâmide e tal. Então tem muitas teorias, né, e muitos preconceitos por falta de conhecimento e informação mais detalhada sobre as dinâmicas que a galera acaba confundindo um pouco a, a ideia real por detrás, né? Mas hoje, se a gente olhar para blockchain, né, muitos projetos foram iniciados com esse intuito de resolver problemas financeiros do sistema mundial atual, né? Então, a gente olhando aí para a linha do tempo, a gente vê que em 2008, com a crise financeira, né, lá Lehman Brothers, tal, nos Estados Unidos, isso gerou uma desconfiança muito grande nas instituições financeiras, né? Teve essa crise de confiança, porque a economia ela é baseada em confiança. Então, naquele momento, muitas pessoas dizem que essa crise foi um dos grandes gatilhos, né, para a criação da blockchain pelo Satoshi, né, Nakamoto, que é legal até você falar um pouquinho das curiosidades, né, nessa linha do tempo, nesse início, porque hoje ninguém sabe quem é, né? Pode ser uma pessoa, um homem, uma mulher, tem até teorias que falam que poderia ser uma coisa, um algoritmo do futuro viajando no tempo e trazendo para cá. Então, tem milhares de teorias super engraçadas também, mas enfim, foi uma pessoa que trouxe essa visão, né, escreveu seu white paper ali em 2008, em 2009,
teve a sua primeira aplicação, transação, que aí você pode falar um pouquinho mais sobre ela também, e veio muito com esse intuito de resolver problemas que as instituições financeiras centralizadoras, os intermediários traziam em termos de burocracias, de altas taxas, de gestão, mas também de transação, né, principalmente quando a gente olha para um mundo cada vez mais globalizado e sem fronteiras, as instituições financeiras ainda são muito, né, territoriais, e enviar, dinheiro para fora, fazer compras internacionais, movimentar, né, globalmente o dinheiro ainda é algo que as instituições tradicionais trazem um peso muito grande, né, Swift Code, quem nunca passou perrengues aí, né, desses últimos 10 anos. Então, fala um pouquinho dessa do que da filosofia, né, por detrás da blockchain, o que ela resolve mesmo, como que ela surgiu resolvendo grandes problemas que a gente vê, e essa linha do tempo aí com alguns marcos para que a galera entenda, né, que é uma tecnologia, nova, né, porque se a gente olhar para a internet, os princípios da internet foram criados lá nos anos 60, né, e a adoção massiva começou ali nos anos 90, então, foram quase 60 anos aí, né, para a tecnologia realmente se tornar mainstream e consolidada. A gente começou o blockchain em 2008, então ainda é muito recente, né, comparando aí com a adoção de tecnologias, né, ao longo da história da humanidade. Mas fala um pouquinho então desse surgimento e dessa linha do tempo aí com alguns marcos legais pra gente. Vamos falar um pouquinho então do Bitcoin, né? O Bitcoin em si, que eu acho que ele é a única moeda hoje que realmente tem esses conceitos, como você falou, Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, ou enfim, um ET, que tem essas teorias todas doidas aí, meio que trouxe para poder resolver várias questões, inclusive questões inflacionárias, né? Porque para todas as moedas que a gente utiliza hoje, aí, dólar, real, euro, o governo pode sair imprimindo aí sem nenhum discernimento. O dólar mesmo, nos últimos 3 anos, se eu não me engano, 80% do dólar em circulação hoje foi emitido nos últimos 3 anos. Então, assim, isso é simplesmente loucura. Então, a gente tem o Bitcoin aí, que tem um limite máximo de 21 milhões. Não vai existir nenhum Bitcoin a mais, não vai existir nenhum Bitcoin a menos. Por quê? É um código que foi colocado na blockchain, então não tem como a gente alterar, ele é imutável. Então, a gente só vai ter 21 milhões de bitcoins. A previsão é que em 2140, então a gente tem muito tempo aí pela frente, que o último bloco de bitcoin seja minerado, essa é a previsão. Hoje a gente tem em torno de 19 milhões já em circulação, sendo que muito desses bitcoins foram perdidos lá atrás, porque no começo ele não valia muita coisa, né? A primeira vez que o Bitcoin se pareou ao dólar, onde um Bitcoin valia $1, foi em 2011. E curiosamente, já que a gente está falando de linha do tempo, em 2021, 10 anos depois, foi a alta histórica do Bitcoin, onde ele bateu ali $69.045, eu acho, alguma coisa assim. Então, em 10 anos aí, a gente teve essa valorização absurda e estrondosa do Bitcoin. Hoje ele está valendo ali em torno de 17 mil. A gente está falando agora em dezembro de 2022. É importante colocar uma data aí, né? Vai que estão assistindo isso em algum tempo aí no futuro, a gente nunca sabe. Então, em dezembro de 2022, Bitcoin está valendo aí, a gente está numa média de $17 mil, mais ou menos. E a gente tem alguns fatos curiosos aí. Em 2010, por exemplo, a gente tem o Bitcoin Pizza Day hoje, que é uma data comemorada, eu não vou lembrar a data exata, mas se eu não me engano é em março de todo ano, é o Bitcoin Pizza Day, que é onde a gente tem o registro da primeira compra de algo físico com uma moeda digital. A gente teve, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, onde uma pessoa comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Então, na época, esses 10 mil bitcoins valiam ali em torno de $40. E se a gente for considerar isso hoje, vai dar milhões de dólares essas 2 pizzas. Então, para a gente ver como as pessoas
lá atrás eu acho que não esperavam ou talvez até esperavam, né, só que precisava fazer alguma coisa com aquele dinheiro digital ali. Então começaram a colocar em prática o uso, e hoje a gente tem cada vez mais lugares e países aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. El Salvador, em 2021, é, declarou o Bitcoin como sua moeda oficial do Brasil, ao lado do Brasil, vê? Declarou o Bitcoin como sua moeda oficial do país, ao lado do dólar. Então, em El Salvador, a gente tem tanto Bitcoin como dólar como moeda oficial. E a gente tem alguns projetos em andamento, inclusive no Brasil, para quem não sabe, tem um projeto da Praia Bitcoin, que está acontecendo lá em Jericoacoara, onde eles estão bitcoinizando a cidade. Inclusive, essa semana eu comprei algumas paper wallets de Bitcoin para ajudar lá no projeto. Eles estão. Um exemplo assim de uma das formas que eles estão fazendo isso. Primeiro, eles estão apresentando o Bitcoin para pequenos negócios. Eles fizeram uma maquininha de proof of stake de Bitcoin, onde a pessoa consegue aceitar o Bitcoin através dessa maquininha. Eles têm um cartãozinho de Bitcoin, isso tudo lá em Jericoacoara, tá? Então, os moradores lá de Jericoacoara têm acesso a esse cartão, conseguem colocar Bitcoin nesse cartão, né? Através ali de uma carteira, de uma Blue Wallet, por exemplo, e conseguem pagar com Bitcoin nos estabelecimentos utilizando essa maquininha. Então, eu acredito muito que projetos como esse vão ser cada vez mais comuns. E aí, assim, o porquê utilizar o Bitcoin e não utilizar real ou dólar? Tem essa questão que você falou da internacionalização, né? Tipo, hoje, quando a gente viaja, se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente precisa ir numa casa de câmbio, trocar real por dólar. Se a gente usar o cartão de crédito, a gente paga IOF. É muito burocrático e custoso. Quando a gente utiliza criptomoedas, e aí eu não vou falar só do Bitcoin, tem outras moedas que podem permitir isso, você está pagando com aquela moeda e pronto, acabou. Você consegue utilizar ali do seu celular, fazer aquele pagamento sem ter que fazer nenhuma conversão, sem ter que passar por nenhum intermediário, e a transação acontece de forma imediata e já cai na conta daquela pessoa. Então, é muito mágico o que essa tecnologia da blockchain vai permitir ainda no futuro. Tipo, já está permitindo hoje, só que eu acredito muito que criptomoedas vai ser simplesmente mais uma evolução de meios de pagamento. A gente passou há 3, 4 anos atrás, ninguém sabia o que era Pix. Hoje, se você vai em um lugar e se não aceita Pix, você olha para a pessoa assim, tipo, como assim você não aceita Pix? E aí eu acredito muito que as criptomoedas vão ser meio que uma evolução disso, que é uma moeda que te permite não pagar, né, IOF, não pagar todas essas questões impostas aí por instituições financeiras, de uma forma fácil. Hoje ainda não é tão fácil, mas daqui a pouco vai ser. Perfeito. E você falou sobre um ponto muito importante, que essa analogia com o Pix é muito interessante. E, como você falou lá no início, a gente não precisa entender a tecnologia por detrás do Pix para entender o valor do Pix em termos de facilidade, onde hoje você vê na praia, a galera que vende ali o queijo coalho, né, a Coca-Cola, tal, tá todo mundo aceitando Pix, porque realmente facilitou muito as transações financeiras como um todo. E a criptomoeda, a blockchain como um todo, vem com esse intuito, né, de facilitar a transferência de valor no mundo, né? Então, se a gente olha para aplicações também para empreendedores, para empresários, né, em termos de fundraising, né, para levantar dinheiro, hoje em dia, se olhar esses últimos 10 anos, é um mercado muito concentrado nas grandes capitais, né, nos países mais desenvolvidos, tendo uma dificuldade muito grande para microempreendedores espalhados em países em desenvolvimento ou, se a gente olhar América Latina, África, Ásia, era muito difícil ou até irrealista pensar em um empreendimento arrecadando dinheiro com investidores do Vale do Silício, né? E hoje em dia isso ficou muito mais possibilitado por essas dinâmicas internacionais sem tanta burocracia, com muito mais rapidez também, porque em questão de dias você pode levantar milhões. E Então, valor isso também, está né? trazendo uma...
tipo, Sim, custo para você fazer uma transferência. Às vezes você paga R$ 10 para fazer um TED. E isso é, tipo, absurdo. E com criptomoedas, eu acompanho, assim, algumas transações grandes que tem, tipo, alguns twitters e tal, que fazem esse rastreio, onde as pessoas transferem US$ 1 milhão em Bitcoin e pagam 40 centos de dólar em taxa. Não pagam quase nada e conseguem fazer essa transferência de imediato também, né? Porque eu já vi vários vídeos, às vezes, de pessoas querendo sacar ou transferir grandes quantias de banco, mas você tem que avisar com dias de antecedência para que aquilo seja possível e o dinheiro realmente esteja ali disponível para que você consiga fazer isso. Não é uma coisa simples. E as criptomoedas permitem isso, né? Que seja rápido, que seja simples, e com baixo custo. perfeito. Existem vários tipos de blockchain, né? E principalmente ali em 2014, 2015, com o surgimento da rede Ethereum, aí você pode falar um pouquinho mais sobre ela, né? A gente viu uma proliferação de novas tecnologias criadas, né, em cima da infraestrutura do blockchain, que possibilitaram ganhos incríveis não só em termos do cenário financeiro, econômico, né, de criptomoedas, mas também no desenvolvimento de aplicações, né, descentralizadas. Então fala um pouquinho, principalmente com o Ethereum, né, e esses outros tipos de blockchain, o que isso está proporcionando hoje aí na esfera Web3. A Ethereum veio ali, acho que em 2015, e com ela veio a criação dos contratos inteligentes, né? Que se a gente for falar de contrato inteligente, a gente fica aqui uma eternidade. Mas ela possibilitou a criação de outras coisas ali dentro da blockchain, porque a blockchain do Bitcoin é pagamento. Você consegue fazer transferência de uma pessoa para outra, e foi para isso que ela foi criada. Peer-to-peer money, né? O Bitcoin foi criado para ser um dinheiro de pessoa para pessoa, sem o intermediário. Já a Ethereum surgiu ali em 2015, trazendo algumas soluções junto com ela. E aí que surgiram as questões de NFTs, por exemplo, né? Da gente conseguir registrar ativos digitais e ter algumas aplicações como o DeFi também, que são as finanças descentralizadas, onde a galera consegue colocar suas criptomoedas para render, para poder trocar com outras pessoas, uma moeda por outra. Então, assim, é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, como você mesmo comentou. Ela é muito recente. A gente só tem 14 anos aí de utilização da blockchain em si, mas nesses últimos 14 anos a gente consegue acompanhar uma evolução muito grande de soluções que estão tentando se desenvolver. Tentando, que eu digo, porque a gente tem vários projetos, e alguns a gente consegue ver que realmente estão evoluindo e desenvolvendo ali em cima, outros nem tanto. Então é importante dizer que não é só porque é uma criptomoeda que tem valor. A gente tem diversos tipos de criptomoedas, né? A gente não tem só o Bitcoin, só o Ethereum. Essas são moedas das suas próprias redes, que tem aí também, por exemplo, a Solana, que tem a sua própria rede, a Cardano, que tem a sua própria rede, mas a gente também tem ali, por exemplo, as meme coins, que são moedas que não têm fundamento nenhum, surgiram simplesmente pelo meme e acabaram tendo alguma valorização ali por questões diversas. Então, assim, a gente ainda vai ver muita coisa desenvolvendo nesse espaço. A gente tem muitos projetos legais, propostas de projetos legais, e eu estou muito animada de estar aqui cedo para ir acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia que é a blockchain. Porque quando a gente fala de Web3, quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de metaverso até, o core disso tudo é a blockchain. Então tá sendo muito legal ver como que essa tecnologia vem se desenvolvendo ao longo desses anos, né? Muito bom. E falando agora um pouquinho como tudo na vida tem seu lado positivo, otimista, construtivo, progressista, que é o que a gente está tentando, né, estimular cada vez mais aqui nesse podcast, mas também tem os seus desafios, né, e os seus riscos. Então eu queria levantar um pouco essa bola agora, porque, na minha opinião, o grande desafio hoje da blockchain, por não ter se tornado ainda
mainstream, está caminhando, né, com uma curva de adoção muito grande. Se a gente compara aí em 2022, em termos de curva e volume de adoção, é relativo aos números da internet ali por volta de 98, 97, né? E a gente está tendo crescimento acima de 3 dígitos aí anuais. E a gente vê muitas similaridades, né, na curva de adoção da internet pelo grande público e a blockchain agora, né, com a abertura das crypto wallets, né, essas carteiras. Então, isso tudo tá acontecendo, mas ainda não é mainstream, porque é algo que, em termos de onboarding, né, de primeiros passos, ainda tem muitas etapas. Não é uma coisa super simples para um usuário não nativo ou pessoas normais, né, nossos pais, tios, né, a nova geração está cada vez mais acostumada com essa adoção de tecnologias, mas hoje, se a gente olha para a grande população, né, é algo ainda difícil, que gera medo, né, pela questão de eliminar intermediários, onde você não vai poder ali ligar para o saque ou mandar um e-mail, né, pedindo para resetar a senha. Então, explica um pouquinho dessas dificuldades mais técnicas que hoje a gente está vivenciando, né, e dificulta ainda na adoção massiva, e traz outros riscos na sua visão em relação à adoção aí da blockchain. Primeiro eu acho que a questão de onboarding é muito difícil. Porque, assim, para você conseguir comprar uma criptomoeda hoje, você, por exemplo, tem algumas opções. Você pode fazer um P2P, que é comprar com outra pessoa, né? Mas tem que ser alguém de confiança, obviamente, que você vai mandar dinheiro para essa pessoa e essa pessoa vai mandar as criptomoedas para a sua carteira descentralizada, que é sua. E aí que começa o problema. Muita gente acaba criando a carteira, você recebe ali algumas palavras na hora que você cria a carteira, dependendo do tipo de carteira, e aquilo ali não tem backup. E o ideal é que você não guarde aquilo na internet para que outras pessoas não tenham acesso. Então, assim, se você perder aquilo ali, não tem como você ligar para um saque e falar: Oi, tudo bem? Saque da MetaMask, eu perdi minha seed phrase. Acabou. Perdeu a seed phrase, não tem acesso às suas criptos que estão ali naquela carteira. Por isso que a gente tem todo esse histórico de milhares de bitcoins perdidos aí, né? Porque a pessoa perdeu, na verdade, acesso à senha daquela carteira, vamos dizer assim, para conseguir movimentar aqueles ativos. Então, tem que ter uma questão de educação muito forte para que as pessoas se acostumem com a ideia de que não tem um intermediário e você é o responsável por guardar aquilo ali. É uma coisa que a gente não está acostumado, a gente terceiriza muito isso, né? Tipo, hoje tem algum problema, a gente liga no banco, a gente dá um jeito ali com o gerente. Então, eu acho que é uma questão de educação e mudança de hábito mesmo, das pessoas entenderem que perdeu, perdeu. Entendeu? Não tem para quem ligar, não tem o que falar. Se fizer uma transferência errada para uma carteira que não existe ou para uma rede que não suporta aquele token que você transferiu, acabou, entendeu? Então é muito questão de você se educar e se responsabilizar por toda e qualquer ação que você faz ali dentro da blockchain, porque não tem como reverter nada que você fizer ali. Então, eu acho que essa questão de segurança é uma tecla que a gente tem que bater muito e ensinar muito e reforçar muito com qualquer pessoa que está entrando aqui. Aí tem a galera que, por exemplo, a outra forma de você comprar criptomoedas é através de uma exchange centralizada, né? As centralized exchanges. Mas ali funciona como se fosse um banco. Você não é dono daquela. A gente tem uma frase que é not your keys, not your coins. Se a chave não é sua, o dinheiro não é seu. É como se você estivesse colocando dinheiro num banco. E aí a gente teve um caso recente da segunda maior corretora do mundo, a FTX, faliu. E aí, se uma exchange fale, se você tem dinheiro lá dentro, você não consegue recuperar, diferente de um banco, porque a gente não tem uma regulamentação ali em cima daquilo ainda. Então, a galera, tipo, perdeu o dinheiro e não sei se tem uma esperança de um dia recuperar. Acho muito difícil.
Então, idealmente, você não vai manter o dinheiro dentro de uma exchange centralizada, mas para quem não é nativo é muito difícil entender isso, que você criou uma conta ali, e aí todo o processo de você criar uma carteira descentralizada, guardar essa frase, fazer uma bridge do seu dinheiro que está ali dentro da centralized exchange para a sua decentralized wallet, é um processo difícil ainda. Então, a gente precisa evoluir muito na questão de user experience para que a galera comece a aderir mais à blockchain. Só que eu tenho certeza que isso vai melhorar. Por quê? Como você falou, é como se a gente estivesse na internet lá em 1997, 98. No começo da internet, para você acessar a internet, você tinha que praticamente saber programar. Não era só você abrir o seu computador, conectar o cabo e pronto, já tá ali. Tipo, você abre o Chrome hoje e já tá na internet. E antigamente não era assim. Eu cheguei a pegar pelo menos a época de internet de Como escada, né? internet de escada. Eu peguei a época da internet de escada, onde você, tipo, ainda era de madrugada, né? Que aí era mais barato. Porque era super caro você ter internet. Então, assim, de lá pra cá, isso faz o quê? 20 anos, as coisas já melhoraram absurdamente. Então, a gente tem que lembrar isso quando a gente fala de cripto. Quem tá aqui ainda tá cedo, gente. Ainda tá cedo. São 14 anos ali dentro da tecnologia. Quanto a gente não vai evoluir com isso nos próximos 7 anos, até a gente chegar em 20 anos ali da tecnologia, que é onde eu acho que a gente vai começar a ter uma adoção mais em massa. Mas para que essa adoção em massa comece a acontecer, as pessoas têm que começar a utilizar a tecnologia sem saber que elas estão utilizando a tecnologia. Porque hoje as pessoas, quem não viveu a época da internet de escada, abre o computador e já está conectado à internet, com Wi-Fi, com 4G, com 5G, com hotspot, seja lá como for que está conectado. E a pessoa nem sabe o que a gente passou lá atrás com a internet de escada tendo que acessar de madrugada. Eu tenho certeza que teve gente que acessava a internet ainda antes, que tinha que fazer alguma coisa ainda mais difícil. Então é isso, a gente ainda tá nesse momento muito cedo, aonde para você conseguir mexer nesse ecossistema todo, você tem que saber muita coisa, mas que quem chegar 5 anos ali para frente não vai saber o que a gente passou aqui agora, tendo que saber fazer bridge de uma ponte para outra, mandar dinheiro de uma carteira para outra, tipo, hoje é complicado, sim, mas porque a gente é os early adopters, a gente ainda tá na fase de early adopters. Perfeito. E como todo early adopter, quando entra, o oceano está mais azul, né? A água está mais limpa, então tem muito mais oportunidades para você ser um ator de construção, né? Co-criando, desenhando aí o futuro dessas tecnologias. Como você falou, ainda tem muita coisa de evolução tecnológica mesmo para que a adoção seja massiva. Agora, tem um outro ponto que é muito importante, eu acho, a gente trazer aqui na discussão, que é o aspecto regulatório também, né? E é algo que é um debate muito interessante, muito rico, porque tem todo esse ethos, essa cultura da liberdade da Web3, né, da descentralização, da eliminação dos intermediários, mas, ao mesmo tempo, isso traz riscos e, quando a gente olha a evolução da humanidade, e principalmente com esse olhar financeiro, econômico, o papel dos reguladores e o papel do próprio governo e de instituições intermediárias acabou trazendo, né, uma série de seguranças e estabilidades para o contexto, né? Porque outro risco e outro desafio também envolvendo as criptomoedas é a volatilidade, né? Que, se a gente compara com moedas hoje já estabelecidas, dólar, euro, real, a gente vai ter uma volatilidade ali que não vai passar de 10%, né, em termos de inflação, tal. Mas se a gente olha para criptomoedas, principalmente naquela fase da especulação muito forte, né, a gente tinha valorizações e desvalorizações absurdas acontecendo, e isso traz um pouco de insegurança e falta de previsibilidade também, né? Mas cada vez mais a gente está entendendo e desassociando, né, blockchain, Web3 de apenas especulação financeira, né? Mas existe essa questão da regulação, né, que eu acredito que cada vez mais os governos, as instituições vão entender melhor todo o impacto positivo e as oportunidades também de
de adotar essa tecnologia e não lutar contra, né, porque eu não acredito que tenha um caminho de volta, né, é muito mais entender como que essa nova forma de pensar, se relacionar, trocar valor, ela vai entrar no que a sociedade já entende, né, por isso tem vários movimentos também, os próprios bancos adotando e criando, né, algumas moedas, iniciativas nessa direção. Então, como que você vê o papel da regulamentação, né, se isso vai trazer valor, se você acha que é algo que já está acontecendo, né, se você puder falar de alguns exemplos aí, seria legal aí para a galera. Já está acontecendo. Recentemente acabaram de aprovar um projeto de lei na Câmara, ainda está para assinatura do atual presidente agora, para regulamentar algumas coisas em relação a cripto. E aí, assim, importante, vou dar a minha opinião. Eu acho que é importante, sim, regulamentar, só que é importante a gente entender que estão regulamentando o serviço e não a tecnologia. Porque não tem como a gente falar, vou impor regras no Bitcoin. Cara, não tem como mudar. O Bitcoin é um código que tá lá rodando e não importa o que você fizer, não vai mudar o propósito dele, a forma que ele funciona. A gente tem que regulamentar os serviços prestados pelas empresas que trabalham com criptomoedas. Porque aí a gente evita que coisas como o que aconteceu com o colapso aí da FTX aconteçam. Então é importante sim a gente ter algumas regras, né, para os prestadores de serviços que trabalham com criptomoedas. Até para segurança, para o crescimento, acho que do ecossistema como um todo, né? Tem gente que não deixa, que acaba não adotando justamente por esse medo. A gente não tem regulamentação nenhuma hoje. A galera some aí com milhares e milhares de dólares, às vezes, e não tem punição nenhuma para isso, porque não é algo regulamentado. E aí, esse projeto de lei fizeram algumas alterações ali, mas foi aprovado e já determinaram alguns tipos de punições para algumas coisas em questão de lavagem de dinheiro com cripto. Já colocaram ali algumas penalidades já pré-determinadas, o que é importante, né, para a gente ter, porque a gente vê alguns casos aí teve o faraó do Bitcoin aí, né, um cara que estava fazendo um esquema de pirâmide e pegando o dinheiro das pessoas, ele chegou a ser preso, mas ainda era uma questão difícil de você penalizar, porque não tem nenhuma regulamentação ali em cima daquilo, então estava meio que numa gray area, né, numa área meio cinzenta. Então eu acho que é importante sim, e não tem para onde a gente fugir, gente. O governo vai querer ter algum tipo de controle em cima do negócio. Eu sei que é um negócio que nasceu para ser descentralizado, para não ter nenhum governo metendo o bedelho, mas não tem como. A gente não vive nessa utopia, onde o governo vai olhar tudo isso acontecendo e não vai querer ter um pedaço dessa torta também. Então eu acho que é importante tanto para o crescimento do ecossistema, quanto para a segurança também de algumas pessoas, só que não vão conseguir regulamentar a tecnologia, e sim a prestação de serviço em cima dessa tecnologia. E é interessante, né, que tem no imaginário comum essa ideia as criptomoedas elas fomentam atividades ilícitas, né, tráfico de drogas e mercado negro, tal. E os números, na verdade, isso é mais um passivo de narrativa que a gente tem, né, ali da Rota da Seda, né, que a gente veio dando muita visibilidade, mas hoje é 0,15% das transações tem algum tipo de conexão com hacker ou ilegalidade, tal, enquanto no sistema financeiro institucional, né, tradicional, passa de 5%. Então, na verdade, é muito mais seguro em termos de aspectos ilícitos, né? Se a gente olhar em termos de porcentagem, mas essa narrativa que a gente veio cultivando, né? E a mídia adora dar luz para a tragédia, para problema, para desgraça, né? Então, acaba que os escândalos se tornam muito mais midiáticos, até do que as próprias aplicações positivas, né? Então isso é algo interessante para levar em consideração. E um outro ponto legal para você falar também que, de certa forma, é uma iniciativa
buscando um pouco mais de estabilidade, de previsibilidade, são as stablecoins, né? Que são baseadas em moedas já consolidadas, né? Como o dólar e tal. Então fala um pouquinho também dessa iniciativa e desse tipo de cripto, né? As stablecoins são uma moeda pareada com alguma coisa, né? A gente tem stablecoin em dólar, stablecoin em real, stablecoin tem até pareado com ouro, pareado com prata. Enfim, algumas pessoas, especialmente a galera mais maximalista de cripto, não acredita muito nesse tipo de moeda, por ela estar pareada a coisas, né? Tipo ao dólar e coisa de sistema fiduciário que a galera não acredita. Mas eu, por exemplo, mantenho parte do meu patrimônio dolarizado, só que em cripto. E aí, uma coisa que eu faço, eu não deixo em uma stablecoin só. Porque, querendo ou não, são instituições que estão por trás ali daquela stablecoin garantindo aquela paridade. Pode ser que aconteça alguma coisa e aquela stablecoin perca o par, que já aconteceu, teve o caso da stablecoin algoritma lá do Terra Luna, em maio desse ano, se eu não me engano, que era uma stablecoin que era 1 para 1 com dólar, só que ela era algoritma, e ela perdeu a paridade e uma galera perdeu muita grana. Então, assim, eu mantenho parte do meu patrimônio dolarizado em cripto, quando eu falo dolarizado é em cripto, só que uma coisa que eu faço é ter algumas stablecoins diferentes, porque aí se der merda em uma, eu tenho a garantia de não perder, tipo, tudo aquilo ali, né? Então, a gente tem uma variedade aí de stablecoins, mas acho que eu utilizo mais são as stablecoins pareadas ao dólar mesmo. Nossa, muitos termos novos, né? Muita coisa aí que a gente tentou só dar uma alinhada em fundamentos, né? Em conceitos básicos, assim, para a gente entender melhor todas as possibilidades e oportunidades. Como a gente falou, está tudo sendo construído agora, esses anos, é uma tecnologia nova, já existem projetos super validados, interessantes, mostrando o potencial que isso vai ter disruptivo em diversas áreas da sociedade. Então, Rai, caminhando aqui para o final, eu queria fazer aquela extrapolação, né? Que é sempre legal a gente imaginar. Beleza, daqui 5 anos, daqui 7 anos, né? Que você falou, 20 anos depois da criação da tecnologia, o que você vê aí no cenário mainstream acontecendo? Eu acho que a galera vai estar utilizando a tecnologia já sem precisar saber como ela funciona, né? Igual eu dei o exemplo do Pix. Daqui a pouco, eu acredito que todo mundo vai ter algum tipo de criptomoeda. A gente vai conseguir fazer transações de criptomoedas muito mais facilmente, porque realmente é uma tecnologia que veio para revolucionar mesmo a maneira que a gente vive. E como eu falei, para mim é apenas uma evolução do nosso sistema de pagamento, uma evolução que está acontecendo de forma natural. Hoje, quem é que saca dinheiro, usa nota, né? É uma coisa que a gente quase não usa mais e há algum tempo atrás era muito utilizado. Então, hoje o nosso dinheiro já é digital. A diferença é que a gente tem um dinheiro digital emitido pelo governo. E as criptomoedas são, né, a maior parte delas, não são todas, mas são descentralizadas e não tem esse controle governamental por trás. Então, eu acredito muito que daqui a alguns anos vai ser ainda mais fácil essa questão da gente viajar, seja para qual for país, e conseguir fazer pagamentos em cripto sem ter que ficar fazendo todo esse negócio de ir para casa de câmbio, pagar IOF de cartão e etc e tal. Além também de ter informações mais confiáveis, igual eu falei dos diplomas que já estão sendo emitidos e registrados na blockchain, a gente tem alguns projetos aí de sistema de saúde através da blockchain, onde a pessoa vai poder fazer ter o seu registro médico, imagina, a sua vida toda ali registrada, sem você ter que ficar fazendo exame em um lugar, se perder o exame tem que refazer porque só aquele lugar tem. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma transparência muito maior de informações e isso vai trazer uma segurança maior em relação à confiabilidade daquelas informações por causa da blockchain. Perfeito. E complementando, eu acho que em 7 anos, em alguns anos, a tecnologia vai estar tão consolidada
que a gente não vai mais pensar, perceber ou se questionar, né? Vai estar no nosso dia a dia, nos nossos futuros smartphones ou óculos, né, inteligentes ou o que for, onde hoje a gente manipula talvez 3, 4 moedas, né? Aqui um brasileiro real, dólar, euro, talvez libra, né? São poucas moedas que a gente manipula, principalmente pelas viagens internacionais, e a gente já vai estar acostumado com uma lógica de dezenas, talvez centenas de moedas diferentes, em função dos projetos que a gente se envolve, né, dos projetos que a gente se torna sócio, né, porque essa relação do consumidor com a marca, eu acho que vai evoluir muito no sentido de da gente ter um pedaço da marca através de tokens, através de NFTs. Então, essa relação vai ser muito diferente e a gente vai poder navegar em diversas criptomoedas, em diversas tecnologias, sem se preocupar com o aspecto tecnológico, como hoje é com o Pix, como hoje é com todas as transações financeiras feitas nos nossos aplicativos, onde a gente não precisa ter esse conhecimento da lógica por detrás dos intermediários. Então, isso vai estar muito mais fluido acontecendo, né? Não só com dinheiro, né, pagamentos, mas com assets, né, com ativos que a gente tenha no nosso armário infinito, né, que a gente vai ter, né, digitalmente. E isso navegando em mundos diferentes, em metaversos diferentes, em realidades diferentes, realidades mistas, né, onde a tecnologia vai estar muito sólida, muito evoluída em relação ao que a gente tem hoje, e muito mais adotada, né, globalmente falando, porque os governos, as instituições intermediárias vão entender, vão se adaptar e vão eu acho que colaborar de alguma forma para a adoção, porque os benefícios são muito grandes em diversas frentes. Basta a gente passar por essa barreira inicial agora dos early adopters para daqui a pouco a massa começar a adotar de maneira mais confiante, né? E isso, para mim, é algo que não tem um caminho de volta, né? E é um grande privilégio estar estudando, estar errando, estar se questionando nesse momento, né? Se provocando para entender como que o meu comportamento, o meu dia a dia, para quem cuida de uma marca, né? Para quem trabalha numa grande empresa, entender quais são as aplicações em termos de comunicação e novos modelos de negócio, porque isso vai envolver todas as áreas da sociedade. Então, quanto antes a gente começar a fazer as boas perguntas, mais rápida vai ser a nossa curva de aprendizado e assim você vai conseguir, né, lutar menos contra a mudança. Abraçar a mudança de uma maneira sem dor, né? Vai haver aí desafios, né, sem dúvida, mas quanto mais rápido você se relacionar, né, testar pequenos passos, né, fazer algumas compras de um NFT, abrir sua carteira, entender melhor os projetos. Isso daí você vai ter uma diferenciação em relação à grande maioria e, naturalmente, você vai se destacar. Então, eu vejo muito nessa direção. Então é isso, cosmonautas! Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da Web3. Se curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos uma pessoa que você acredita que vai gerar valor. Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Metacosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o @Raiauad, RAIAUAD, nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa. E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando aí com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, Cosmos com K, tá? E conheça os nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, cursos e treinamentos até execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para já te orientarmos aí com os passos iniciais. Valeu, cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.